a habilidade mais desejada do mundo, 11ª parte. Eu fiz nas últimas semanas, eu fiz 10 vídeos com o mesmo título, a habilidade mais desejada do mundo. Se você ainda não viu, eu sugiro que você veja para que esse daqui faça todo o sentido do mundo para você. O que eu falei nesses vídeos anteriores? Eu falei sobre o primeiro verbo mais importante do mundo. Eu falei que quando você fala, você constrói, suas palavras constroem pontes ou abismos. Eu falei sobre os três nunca do trato com pessoas, 3 coisas que você nunca deve fazer, são armadilhas mortais. Falei sobre as 5 coisas que as pessoas esperam de você. Falei sobre casamento, relacionamento com filhos, relacionamento com colegas de trabalho, chefes grosseiros. Falei sobre um monte de coisa. E nesse aqui, eu quero falar com vocês sobre os frutos da habilidade, ou o principal fruto da habilidade mais desejada do mundo. No final desse vídeo, eu vou dizer qual o fruto dele. Hoje pela manhã, eu recebi um e-mail de uma seguidora daqui do canal, de nome Vilma. Eu não vou falar o nome dela inteiro, porque eu não sei se ela me autorizaria a isso não, já que é um assunto particular. Ela se chama Vilma e ela mandou um e-mail extenso para mim, dizendo o seguinte, agradecendo, dizendo que segue o canal há bastante tempo, dizendo que comprou o livro antes de conhecer o canal e leu o livro todo, o livro A Fina Arte de Lidar com Pessoas, mas principalmente ela queria me dar o depoimento dela, que é basicamente o seguinte. Ela disse que tem 2 filhos já adultos, e na época o esposo dela estava num emprego que ele não gostava. E ela disse que ela teve uma dor muito grande quando ela perdeu o filho mais velho, mas ela não perdeu ele porque ele morreu. Ela perdeu porque ele morava com ela na casa dela e saiu junto com a nora dela e foi morar em outro estado, bem longe dela. Ela disse que essa perda doeu muito e que ela achava que a culpa era da nora, que tinha afastado o filho dela. Logo depois o outro filho também se mudou e ela disse que então o marido dela arrumou um outro emprego. E para ela ajudá-lo no novo emprego, ela entrou na internet e procurou sobre lidar com pessoas. Comprou meu livro e deu de presente para ele, mas ele não se interessou em ler. Então ela resolveu ela mesma ler. E segundo as palavras dela, quando ela começou a ler, ela então ficou profundamente emocionada, porque ela descobriu ali no livro todas as falhas que ela tinha cometido. E ela descobriu o quanto ela tinha estado errada na vida e nunca tinha percebido. Aí ela falou que começou a assistir aos vídeos também, vídeos como esse, onde eu falo sobre essas coisas, e antigamente, já em 2014, 2015, eu também gravei vários vídeos sobre isso. E ela falou que à medida que ela ia assistindo, ela entendeu que toda a culpa era dela, que ela tinha afastado os filhos e que há muitos anos ela vinha falando sem pensar, construindo abismos e achando que os outros é que estavam errados e não ela. Ela disse então que ela queria agradecer, porque percebendo que ela estava errada, ela pediu perdão para o filho, pediu perdão para a nora, ambos a perdoaram, ela se perdoou primeiro e diz que hoje o relacionamento deles é muito bom e que apesar dos 2 filhos ainda morarem longe dela e ela ficar triste com a ausência deles, o casamento dela melhorou, ela vive em paz consigo mesma, com o esposo, com eles, e que ela descobriu que é verdade o que a gente sempre fala nos vídeos e o que estava no livro, que a mudança tinha que começar por ela mesma. E que hoje ela prossegue na vida dela, sendo feliz, tendo paz, tendo as atividades dela, e ela não lamenta mais que os filhos não estejam perto. Ela fica feliz de vê-los voando com asas próprias e percebe que, apesar de todos os erros, ela e o marido criaram muito bem os 2. Ou seja, ela é feliz, independente do que acontece ao redor dela. Então, essa mulher me deu a ideia de fazer esse vídeo hoje. Vilma, se você estiver assistindo, eu ainda vou responder para você, claro, porque hoje eu estou em Brasília, não deu tempo de eu responder todos os e-mails, mas eu li, já era 6 horas da manhã, fiquei muito feliz. Começar o dia assim, começar o dia sempre é bom para mim, para eu estar vivo, mas hoje você fez o meu dia muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais realizado. Eu quero lhe dar os parabéns, porque eu vejo em você 4 atitudes. Você é uma pessoa nobre, corajosa, guerreira e, acima de tudo, incomum. Por quê? Porque é preciso ser muito nobre para olhar para si mesmo e reconhecer que errou. Segundo, é preciso ser muito corajosa para pedir perdão para si mesmo e pedir perdão para os outros também, para aqueles que você magoou. Terceiro, é preciso ser uma guerreira para implementar uma mudança dentro da sua vida. E quarto, porque ser incomum não é fácil. Creia no que eu estou dizendo para você.
Mais fácil é ser como a grande boiada humana, os tolos, que acham que os outros estão sempre errados. Pode acreditar em mim, você que está me assistindo. Existe uma multidão de tolos por aí, de acéfalos, de idiotas voluntários, que eles acham que o mundo inteiro está errado. O cônjuge está errado, a mãe está errada, o pai está errado, os filhos estão errados, o colega de trabalho está errado. Para ele, todo mundo está errado, ele ou ela, menos ele. Pessoas assim, elas não entendem. A grande boiada humana, eles são cegos, são o pior tipo de gente que existe. O pior tipo de tolo, o tolo já é uma tragédia, mas o pior tipo de tolo é aquele que é tolo e acha que é sábio. Veja no livro de Provérbios o que Salomão fala sobre isso. Salomão fala tanto desse tipo de gente que não tem como você não ver. Ele fala que quem presta honra a um tolo é como alguém que pega um diamante e atira, em vez de uma pedra, ele atira o diamante com estilingue. Ele fala que o tolo para os pais, o filho tolo para os pais, é como limão para os dentes. Olha as expressões que são usadas por ele. Porque o tolo não tem como se lidar com ele. Então, existem muitas sogras tolas que elas destroem a vida dos filhos. Existem muitos sogros tolos que destroem a vida dos filhos. Existem muitas noras tolas que destroem o próprio casamento, ficando de mal com sogra e sogro e tal. Existem filhos tolos que destroem a própria felicidade, indo contra os pais e desonrando-os e desrespeitando-os. Existem muitos casamentos se acabando porque um dos dois é tolo ou os dois, e o tolo só consegue causar tragédia para quem estiver perto dele. Então, você que está me assistindo, você tem que se perguntar, é uma pergunta que você tem que fazer a si mesmo. Quais os tipos de conflito que você tem tido na sua vida? Com quem que você está de mal hoje? Com quem que você andou brigando? Quem que você não perdoa? Tal. Aí a grande pergunta é, quem é que tem que mudar? A pessoa ou você? Eu, Ivan, lhe digo, que eu atesto isso na minha vida e na vida de todos que eu convivo, que a grande mudança tem que começar primeiro por você. Porque quando você muda, o mundo muda. Mas o mundo não muda com gente muda. Nada muda com gente muda. Quando você muda, tudo muda. Porque a sua forma de ver as coisas muda. E por favor, porque existe aí aquilo que o Diego Roques, um cara que eu admiro muito, chama de geração Nutella, que é a geração do mimimi. Então, por favor, não ponha palavras na minha boca, não escreva para mim nos comentários, mas você falou que os pais e mães é que afastam os filhos. Não, eu não falei isso. Eu falei, existem muitos pais e mães, existem muitos avós e avós, muitos é igual a todos? Não. Então, ouça bem, discirna bem, antes de você criticar, antes de você atirar pedra. Aprenda a ouvir primeiro. Depois de ouvir, aprenda a pensar. Depois de pensar, aprenda a pensar de novo. E depois de pensar, pense mais uma vez. Isso que eu vou escrever vai edificar alguém? Se não vai edificar alguém, é melhor você guardar para você mesmo. Uma coisa é escrever uma opinião dizendo, não concordo. Isso é agradável, ótimo, porque ninguém é obrigado a concordar. Agora, ficar atacando por uma coisa que a gente não falou, eu nunca falaria todos. Não existe isso de todos, nunca é 100% todos. Eu falo muitos. E se você que está me assistindo, você não tem essas coisas em você, essas tolices, parabéns. Se você tem, mas já reconheceu e decidiu mudar e vai começar uma mudança, parabéns. Agora, se você tem e você acha que é só você que está certo e está todo mundo errado, meus pêsames. Eu preciso dizer que você já morreu e não foi avisado. E o fato de não ter sido avisado não significa que você esteja vivo. Continue. Você acha que você está sempre certo? Continue. Continue pisando em cima do seu cônjuge, dos seus pais, dos seus amigos de trabalho, dos seus irmãos de igreja. Continue. No seu futuro, adivinha o que você vai colher? O que todo tolo colhe, tragédia. E aí você não vai poder reclamar, porque foi você que plantou, então vai estar lá na frente esperando. Existe uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Enquanto você estiver vivo, não é tarde demais. Aproveite enquanto você está vivo. Aproveite enquanto as pessoas que você ama estão vivas. Perdoe todos os dias. Ame todos os dias. Sorria todos os dias. Sinta entusiasmo todos os dias. Agradeça ao seu Criador todos os dias. Ah, mas Ivan, mas eu não acredito no Criador. Não, não tem problema. A melhor coisa sobre o Criador é que ele não depende da gente acreditar nele para ele existir. Entendeu? Então, se você não acredita, não tem problema nenhum, fique tranquilo, esquece essa parte então e ame mais, perdoe mais, sorria mais, seja grato ao universo, sei lá, disco voador, sei lá o que você acredita, não tem problema, mas construa pontes, tome cuidado com o que você fala, reconheça os seus erros, peça perdão, perdoe,
reconstrua o seu caminho, certo? Uma vez, não sei se você já leu sobre isso na Bíblia, Jesus estava escrevendo, estava agachado, ele ficava de maneira bem simples. E aí chegaram alguns homens, os mesmos homens de sempre, fariseus, saduceus, os republicanos e os sacerdotes da época. Vamos fazer uma pausa aqui? Quem eram os fariseus, saduceus, sacerdotes há 2000 anos? Se fosse hoje em dia, eles seriam padres, pastores, bispos, cardeais, apóstolos, né? Hoje em dia tem de tudo, né? Tem tanta igreja, tem de tudo. Era para esse povo aí que Jesus tinha palavras duras. E chegou essa raça de víboras e trouxeram uma prostituta e jogaram perto dele e disseram assim, porque eles armavam armadilhas para ele o tempo todo. Disseram, na lei de Moisés, essa mulher foi pega adulterando. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E tu, o que dizes? Bom, primeiro, que a lei de Moisés dizia que os dois tinham que ser apedrejados, o homem e a mulher, mas eles não falaram isso. Ok. Jesus não respondeu nada. Com esse tipo de gente, ele nunca falava. Então ele ficou ali em silêncio, rabiscando na areia. E o silêncio ficou constrangedor. E a mulher no chão, envergonhada. Ele falou uma coisa só para eles. Ele disse assim, aquele entre vocês que nunca pecou em nada, atire a primeira pedra. E isso chocou demais, porque quando ele falava, com a autoridade que ele falava, ele desnudava os corações dos homens. E nenhum deles falou nada e foram indo embora aos poucos, como essa raça sempre faz. Se fosse hoje em dia, é a mesma raça, a mesma, não mudou nada, entendeu? Todos foram embora. E a mulher estava ali envergonhada. Ele virou para a mulher e disse assim, cadê os teus acusadores? Nenhum deles ficou? Ela disse, não sobrou nenhum. Ele falou, tampouco eu te acuso. Vá e não peques mais. Entendeu? Vá e mude o seu caminho. Agora, por que se ela pôde ir e mudar o caminho, por que você não pode mudar e mudar o seu caminho também? Pedir perdão e assim por diante. Você não é superior a ninguém e você não é inferior a ninguém. Esse é o fruto da habilidade mais desejada do mundo. Quando você aprende a fina arte de lidar com pessoas, você aprende também que a única pessoa que precisa mudar é você. E que os erros dos outros nunca mais vão afetar a sua vida emocionalmente como afetava até então. Você descobre que nada é imperdoável e que o perdão libera o veneno da sua alma e que você não perdoa para o outro ser feliz. Você perdoa para você ser feliz e ter calma. Então, fica aqui para você esse mais novo conselho, né? Com o meu desejo de que isso toque você profundamente, se for o seu caso, e que você implemente uma mudança na sua vida. E quero mais uma vez convidar você para estar comigo, não sei onde você mora, quero convidar você para estar comigo nos dias 18 e 21 de outubro, né? Ou 18 ou 21, na primeira turma aberta depois de muitos anos do meu curso A Fina Arte de Lidar com Pessoas. O link está na descrição desse vídeo. Se você quiser saber tudo sobre ele, clique, vai ser lá em Indaiatuba, no interior de São Paulo, um dia comigo, presencialmente, um dia que vai mudar sua vida para melhor, para sempre, como já dizem milhares de alunos nos últimos 18 anos. Eu desejo paz para sua casa, paz para sua vida, desejo que Deus abençoe você, seu cônjuge, seus filhos, todas as pessoas que você ama, seu trabalho, seus sonhos, seu sono, seus projetos, sejam eles grandes ou pequenos, que Deus abençoe a sua família, porque nunca houve uma época que as famílias estivessem precisando mais de bênçãos do que agora. Acima de tudo, eu desejo que você tenha uma vida longa, feliz, cheia de longos dias, belas noites.